Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar as pessoas entrarem. Assim as pessoas vão entrando e a gente vai poder conversar, continuar o nosso conteúdo de ontem, a nossa conversa, a nossa profundidade de ontem. Talvez hoje num novo olhar, mas num conteúdo tão profundo quanto ontem. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lisandra. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Oi, Bruna. Hoje a gente vai continuar o assunto. Quem estava aqui ontem, a gente vai continuar o assunto de ontem, mas com um novo olhar, um novo ângulo. Oi, Jaque, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. E aí a gente vai olhar para essa pergunta que vem hoje, para esse tema, com um olhar um pouquinho diferente. Ontem a gente falou muito de quem nós realmente somos, né? Dos papéis que a gente ocupa na sociedade, de como é desafiador, a vida que a gente vive como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. Oi, Pati, boa noite! Tudo bem? Que bom tê-la aqui novamente. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto. Hoje com um pouquinho mais de profundidade. E aí, hoje a gente vai olhar, como eu disse antes, com outro ângulo, né? De um outro olhar. Porque ontem a pergunta era, quem realmente eu sou? Sem as pessoas estarem olhando, sem atender expectativa, sem agradar todo mundo. Quem realmente eu sou quando eu não preciso fazer tudo isso? Hoje a pergunta é diferente. Hoje a pergunta é, quem eu quero ser? Quem eu realmente quero ser? Porque depois de todo esse conhecimento, depois daquelas perguntas que a gente fez ontem, isso leva a gente a pensar que, ok, eu não sei quem eu sou, meu Deus, e agora que eu não sei quem eu sou? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para me resgatar? Né? Então, essa é a pergunta de hoje. Quem realmente eu quero ser? Fora das expectativas dos outros, fora dos padrões. E muitas vezes a gente está desconectada, e eu vou até trazer um pouquinho esse assunto, mas bem breve, sobre a desconexão de si, né? Então, ontem a gente falou disso, que a gente começa a sair desse lugar, e aí a gente vai se afastando. E esse afastamento, ele pode acontecer na infância, ele pode acontecer na adolescência, ou ele pode acontecer na fase adulta. Oi, Iona! Boa noite, tudo bem? Então, e aí a gente às vezes não sabe se aconteceu lá atrás e em que momento aconteceu. E aí eu vou trazer uma metáfora bem interessante que vai fazer sentido. E eu gosto de usar essa metáfora também nas... Oi, Manu, boa noite. As pessoas vão entrando. Eu vou falando e eu vou recebendo as pessoas aqui também. Eu gosto de usar uma metáfora que eu também uso nas questões emocionais e se encaixa bem com isso. Imagine uma mesa. Para a mesa estar sustentada, para a mesa estar lá em cima, precisa ter as quatro pernas da mesa, porque senão a mesa não se sustenta. Não tem como se sustentar uma mesa, o tampo da mesa, se não tiver os pés. A desconexão é a mesma coisa. A desconexão de si é a mesma coisa. O tampo da mesa é a desconexão. Eu estou desconectada de mim. Só que para mim estar desconectada de mim, eu preciso ter eventos, situações que sustentam aquilo lá em cima. E aí eu vou trazer um exemplo bem concreto aqui, meu inclusive. Não aqui julgando da onde eu vim, não condenando a minha mãe, muito pelo contrário, a minha mãe é uma maravilhosa, uma bênção, mas assim como eu, ela também cometeu erros, né? Assim na maternidade, e todo mundo comete.
Que é uma hipocrisia dizer que nunca errou como mãe. E eu vou dizer mais uma coisa. Se a gente nunca errar como mãe, a gente tá prejudicando os nossos filhos. Porque os nossos filhos, quando vão se tornar pai e mãe, quando eles se tornam pai e mãe, parte inconsciente deles quer ser melhor, quer dar o melhor do que recebeu. Agora, se na cabeça daquele pai, daquela mãe, ele já recebeu o suficiente, no sentido de que meus pais foram maravilhosos e tá tudo bem, ele não vai progredir. Entende? Então, os pais falham, a gente falha. E minha mãe também falhou. E aí é que vem. A minha mãe, ela era muito brava. Ela era muito brava. E eu era muito expansiva. Então, o que acontecia? Para que ela não ficasse brava, para que eu não tirasse ela do prumo dela, eu me continha. Eu dançava dentro daquela relação, eu dançava dentro daquela casa para não deixar ela irritada, para não incomodar ela, mas daí eu me fechava, daí eu não era mais eu. Entende? Eu acabava ficando omissa, oculta. Né? E como eu disse, não é julgando nada disso, porque ela deu o melhor que ela podia, assim como eu também fiz. E assim como um dia, se as minhas filhas forem mães, também vão fazer. A gente erra, né? Mas esses erros, eles têm consequências. E esse foi um deles. Onde aí eu me fechei. Onde ali eu me escondia. E não deixava florescer quem eu era. E daí a gente vai se adaptando. Porque daí tu vai se adaptando naquele ritmo, naquela situação. Daí tu se adapta. E aí eu me adaptei. Aí eu me silenciei. Aí eu fui tentando ser forte o tempo inteiro. Por quê? Porque eu tinha que manter as coisas equilibradas lá, naquela época. Né? Eu tinha que ajudar ela o máximo possível. E aí eu lembro que quando ela ia pra cozinha cozinhar, eu ia junto. E eu era um toco de gente. Depois na adolescência isso continuou. Mas eu não ia porque eu queria cozinhar de verdade. Né? Só que isso, claro, foi um aprendizado enorme, porque hoje eu sou uma excelente cozinheira. Mas aquela época era para agradar ela. Para que ela ficasse feliz, para que ela não ficasse triste. E aí cada vez eu ia me escondendo mais. E isso foi comigo e é com a maioria das mulheres. Oi, boa noite, Tati. Boa noite, Márcia. Ai, Márcia é maridão, tá acompanhando aqui também. Ele sofreu junto. Ele acompanhou a transformação. E aí, voltando aqui pro tema, e aí eu fui tentando dar conta de tudo, né? Para manter as relações, para manter tudo em paz. Eu fui tentando corresponder à expectativa. E esse corresponder à expectativa, ele não foi só na infância, ele floresceu na adolescência, na vida adulta, até a ficha cair, até eu entender, até eu ver que dava para ser diferente. Mas isso demorou um pouco, mas aconteceu. É um caminho, é uma estrada, é um progresso. Né? E aí eu sempre gosto de falar do desenvolvimento humano como uma escada. Eu não vou subir uma escada num degrau e tem 20 degraus, eu vou dar um pulo e vou subir no 20º. Não é assim que funciona, é 1 a 1. Mas é possível, né? E aí, sem perceber, eu comecei a viver, né? Com todo esse processo, eu comecei a viver de fora para dentro. Entende? Não era eu vivendo a minha essência, eu vivendo o meu ser, eu vivendo o meu gostar, eu vivendo o meu querer. Não, era eu vivendo o que eu achava que ficava mais apaziguado em tudo. O que combinava mais, o que ia ficar mais certinho, o que não ia dar briga. Entende? E isso é pesado demais. E aí surge aquele vazio que a gente falou ontem, né? Quem tava na live viu, ouviu. Aquele vazio que tu não sabe explicar de onde vem. Aquele vazio que cresce, que pode estar tudo bem, tudo em perfeita ordem. Mas aquele vazio tá lá, batendo, gritando, dilacerando dentro de você. Mas a gente continua funcionando, né? A gente continua funcionando, a rotina tá acontecendo.
E a rotina, ela é uma escravidão. A rotina, ela é escravidão, porque ela faz com que você tenha que fazer sempre a mesma coisa. E se você não faz, até te culpa às vezes. Tem um filme bem legal, ele já é antigo, tá? Mas vale muito a pena assistir. Mesmo que você já tenha assistido, Adriana, eu já assisti. Assiste de novo, com esse novo olhar. É o Show de Truman. Gente, ali mostra com perfeita clareza o que é eu estar no piloto automático, o que é eu estar vivendo uma ilusão. Porque é isso, quando eu não tô na minha essência, quando eu não tô vivendo quem eu realmente sou, quando eu tô só dentro dos papéis, é uma ilusão. É um show de Truman. Assiste, vocês vão gostar. Meu, é muito legal esse filme. Ele é antigo, como eu falei, mas ele é fantástico, assim, para aprendizagem, sabe? Muito bom mesmo. E aí eu vou perguntar para vocês o Show de Truman, Bruna. O filme, o Show de Truman, é muito bom. Ele traz, assim, uma pegada, uma clareza de como nós somos, eu vou usar uma palavra aqui, mas é isso mesmo, tá? De como nós somos robôs às vezes. De como a gente tá sempre ali, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho, nos mesmos papéis. Assiste, tu vai gostar bastante. Eu já assisti ele umas 2 vezes já. Eu assisti lá, quando eu fazia faculdade de administração, inclusive a Tati, que tá aqui na live, fazia comigo. E a gente assistiu esse filme, não sei se ela lembra, mas eu lembro. E depois eu revi ele esse tempo também, e já vi com outro olhar. E se eu for assistir de novo, vai ser outro olhar de novo. É bem interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem você quer ser daqui em diante? Não o que você quer se tornar. Não o que você quer se tornar. Eu quero me tornar igual fulana de tal. Não é isso. Quem eu quero ser? Depois de eu saber que eu não tô na minha essência, que eu tô nos papéis, que eu só vivo em função dos papéis, quem eu sou? E quando eu falo isso, quando eu trago essa fala, a pergunta pode ser ainda um pouquinho diferente. Quanto eu estou disposta, o quanto eu estou disposta a mudar, a permitir, a ser eu mesma. Porque é uma disposição, é um querer, né? E requer um sim, exige um sim. Compreende? Não. A Tati disse, eu não sou tão velha. Não, não é mesmo. Até porque, se você é, eu também sou. E eu não sou. Mas faz tempo, né? Foi em 2007, mais ou menos, esse filme que a gente assistiu. Foi legal, né? E aí, quando eu trago essa fala, né? Quanto a gente tá disposta a se permitir a mudar, é porque a mudança, ela exige coragem. A mudança exige muita coragem. A coragem de sair dos personagens, a coragem de sair da história a qual a gente construiu, a história de não decepcionar as pessoas, a coragem de não decepcionar as pessoas, a coragem de parar de viver na aprovação. A gente tem uma necessidade enorme de ficar o tempo todo na aprovação dos outros. E às vezes, isso é a maioria das pessoas. E se tu não te policiar, tu cai nessa armadilha de novo. É uma questão de percepção mesmo. A coragem de existir de verdade. E tudo que eu trouxe até aqui, eu posso dizer assim com toda a segurança do mundo, é liberdade emocional. E aí quando a pessoa entra no campo, quando a pessoa chega aqui dizendo pra mim, Adriana, eu tô numa relação onde eu tô na dependência emocional. Tá fora da essência. Tá fora do centro, tá fora de si. Tá fora dela mesma, tá só nos papéis. Tá só nas funções.
Entende? Então, tudo isso é uma liberdade emocional. Voltar para a essência, liberdade emocional é onde eu me permito, onde eu me aceito, onde eu me aprovo. Entende o que eu falo? Diz pra mim, tá fácil a compreensão do que eu tô trazendo? Senão eu mudo o rumo aqui. Estão conseguindo compreender? Dá um joinha aí pra mim entender se estão compreendendo. A gente vai entrar agora num campo bem minado, tá? Não. É um campo assim mais do que minado. É um campo que 100%, não, 100 não, 98%. Ah, legal, legal. Então eu vou continuar nessa mesma vibe aqui. Eu vou entrar num campo bem minado agora, que é bem desafiador. É um choque de realidade, Tati. É bem isso mesmo. É um choque de realidade. Porque a gente vive adormecido. A gente vive adormecido. A alma da gente às vezes está adormecida. Quando a gente está fora da essência, a alma da gente está adormecida. E aí, esse campo minado, que é muito importante falar dele, gente. É muito importante porque ele é um dos pilares, existe mais, tá? Mas ele é um dos pilares que justamente leva a gente para que a gente saia da nossa essência, que é a comparação. A comparação, ela é uma erva danina. A comparação é uma praga. É uma praga na vida da gente. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e a gente pensa assim, nossa, que casamento maravilhoso. Nossa, que filhos maravilhosos, que profissão maravilhosa, que trabalho... Tudo do outro é maravilhoso. E isso é como se eu estivesse amarrando um ferro na minha perna e me jogando no mar. Porque é só ladeira abaixo. Porque eu vou para um campo de comparação e aí o que eu entendo? O que o meu cérebro entende? Não, tu tá errada, Adriana. Ele é que tá certo. Esse é um ponto. O outro ponto é, nossa, eu preciso fazer igual... Aí, ver um comentário aqui e vou falar dele. A Bruna diz assim, essa me pega. Como não se comparar em era digital, que tudo é lindo na rede social? E isso é verdade. A rede social, eu já volto para o meu assunto aqui, mas a rede social, a gente precisa olhar, ela é necessária, ela é benéfica, inclusive, mas a gente precisa ter um bom senso. Porque se a gente não tiver o bom senso, a gente se destrói. A gente se destrói mesmo. E aí, voltando para cá na questão da comparação, eu olho lá para toda aquela relação, para fora, sempre para fora, e eu vou para dois aspectos, né? O segundo aspecto é que, além de eu achar que eu tô errada, que é o primeiro, eu tenho a necessidade de pertencer. Por exemplo, assim, eu olho para aquela relação e digo, nossa, aquela relação lá é maravilhosa, eu quero uma igual. E aí eu vou fazer tudo igual a que a pessoa faz. Ou vou procurar saber, enfim, vou tentar fazer o máximo igual possível. Mas no intuito de pertencer. A gente falou um pouquinho antes do pertencimento, mas só um exemplo bem básico. Mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho. Perceba. O pertencimento ele já vem de gerações em gerações. Isso é verdadeiro. Mas se a gente for fazer uma linha do tempo, se a gente for fazer uma volta à história, uma linha do tempo, a gente vê que o pertencimento ele já vem desde a época das cavernas, onde o pessoal de lá vivia dentro das cavernas em clã. E aí os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam dentro da caverna cuidando dos seus e dos outros, porque tudo era uma coisa só, era tudo um pertencimento só. E aí, olhando por esse ângulo do pertencimento, eu preciso fazer igual. Totalmente igual. Só que às vezes esse igual me prejudica. Entende? E aí eu vou trazer... Hoje eu tô bem contadora de história. Hoje eu vou trazer mais uma história, voltando lá na minha linha do tempo. Quando eu era criança,
A minha mãe, como eu falei antes, eu repito, é uma mulher maravilhosa. E ela deu tudo o que ela podia e um pouco mais. E eu sou extremamente agradecida. Mas tem coisas que marcaram. E essa foi uma delas. A minha mãe, ela tinha um hábito de nos comparar muito. Nos comparava entre os filhos e nos comparava com os externos. Então, a prima sempre era... Também gosto de uma história, adoro também. As primas, elas eram melhores, elas faziam melhor, aquela coisa arada toda. Até os vizinhos, até os filhos dos vizinhos eram melhor. E isso, na cabeça, hoje com a maturidade que eu tenho, eu vejo, né? Na cabeça da minha mãe, isso era para nos impulsionar, para nos motivar a fazer melhor, fazer diferente. Mas na nossa cabeça, não era assim que funcionava. Na minha, pelo menos, vou falar por mim, né? Nem vou falar pelos meus irmãos. Na minha não era assim. Na minha, eu ia para um lugar de que eu era um erro, de que o que eu fazia não era bom. E isso é destruidor para a criança. E aí, tem algo também que vale falar, que não cabe muito aqui no tema, mas eu vou trazer porque eu não consigo deixar um assunto incompleto. Existe uma coisa chamada traço de caráter, personalidade. E o meu traço de caráter e minha personalidade é rígida. Onde não fale para mim que eu tenho que... Não me coloque numa disputa, porque eu sou competitiva. Não me coloque, não duvide do que eu posso fazer, porque eu faço, porque é o meu perfil. Então, mesmo tendo esse perfil, quando a minha mãe trazia essa fala, por ela ser autoridade, eu acabava me fechando, me desconectando de mim. Porque a comparação que ela fazia doía muito. Entende o que eu falo? Oi, Eliane, tudo bem? Oi, Carolina. As pessoas vão entrando aqui de pouquinho vão entrando. E a comparação, ela é destruidora. E a maioria das pessoas vão para esse lugar. Um lugar destrutivo, que faz com que a gente se desconecte de si. Faz com que a gente olhe para o outro, o outro é mais forte. Eu preciso ser mais forte. A outra é mais bonito, o outro é mais seguro, o outro tem uma família melhor, o outro é perfeito. E não é sobre isso. Somos seres individuais, com a nossa individualidade, com a nossa força, com a nossa fraqueza, cada um do seu jeito. E a gente não... E aí, como a Bruna falou antes, e aí quando a gente vai para a era digital, a gente se perde mais ainda. Se a gente não estiver conectado com a gente se perde rapidinho. E aí, vou trazer mais uma historinha aqui. E aí, eu lembro uma vez, a gente foi fazer uma viagem de família, que aliás foi maravilhosa. E aí a gente ia pra praia. Só que antes de ir pra praia, imagina, 3 filhos, né, adolescentes na época. Adolescentes não, as gêmeas deviam ter uns 16, 17 anos. 18 talvez, acho que não, acho que 17. E aí, a gente foi pra praia e tal, e aí aconteceu que elas começaram a discutir entre elas. Filhos, né? Quem tem mais que um sabe como funciona. E eu fui deixando. Fui deixando elas se entenderem, colocar o ponto de vista, fui deixando. E aí, quando chegou na praia, meu marido falou assim, vamos tirar uma foto? Daí eu pensei comigo, isso faz um tempo já, né? E eu pensei comigo, pra que eu vou tirar foto? Pra que eu vou tirar foto se estão brigando? Aí eu fiz a seguinte fala, aí eu me expressei, né? Eu falei assim, nossa, por que quer tirar foto? Estavam brigando lá atrás, agora querem tirar foto? Posar de família boazinha? Não, posar de família perfeita? Daí uma das minhas meninas olhou pra mim e falou assim, mãe, a mãe acha que todo mundo é família de Doriana? É claro que não, eles também brigam, eles também discutem. Mas isso não quer dizer que não são família, né? É óbvio. E aí eu me peguei indo para comparação, porque todo mundo é ser humano. Pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ainda antes de qualquer conhecimento somos ser humano e temos as nossas dores, as nossas mazelas. E aí eu pensei, putz grilhos, é isso mesmo, eu tô indo para comparação? Daí botei um sorrisão no rosto e tal e tirei a foto. Mas tu percebe que é rápido pra gente ir pra comparação? É 2 palitos. Isso ali, no dia a dia. Imagina no virtual.
Mas toda essa comparação, muitas vezes, ela acontece desde a infância, como eu falei. Né? Pode ser na adolescência também. Enfim, ela está presente o tempo todo. E é ela que nos desconecta da gente mesma. E aí, quanto mais eu tento ser aquele outro, mais eu me desconecto de mim. A grama do outro nem sempre é mais verde. Às vezes ela é sintética. Então a gente tem que pensar um pouco, refletir sobre isso. E agora, depois de toda essa fala, a gente vai interagir aqui. Vou fazer umas perguntas para fazer a gente pensar de novo. Porque o cérebro da gente ele funciona da seguinte maneira. Ele tá ali, não quer gastar energia nenhuma. Então, quando a gente faz uma pergunta, por isso que a terapia, né? A terapia ela é muito baseada nas perguntas. É as perguntas que vão fazer com que a gente saia e se movimente. Sem pergunta, nada acontece. Elas são muito necessárias. E aí eu vou fazer. Você pode responder no chat, que eu vou ficar muito feliz, ou você pode responder para si mesma. Mas elas são importantes. Eu até marquei elas, tá? Porque é importante fazer essas perguntas. Ó, percebeu, você percebe ou percebeu, diante de toda essa minha fala, que você estava desconectada de você? Você se pega em algum contexto desse que eu trouxe? Fala pra mim. Não me deixa falando sozinho. Fala e responde pra mim. Se percebeu? Percebeu que você tá desconectada de si, que tá no piloto automático, que tá usando máscara? Se percebeu num lugar desse? Se percebe tentando corresponder aos outros o tempo todo? Se percebe vivendo no automático? Acreditando. O piloto automático é interessante, né? Porque o piloto automático é a história que a gente conta pra história, a história que a gente conta pra gente mesmo como uma verdade absoluta. Eu tenho que acordar às 7, eu tenho que tomar café, eu tenho que... Claro, a responsabilidade ela tá aí. A gente não dá pra fugir da responsabilidade, não é isso que eu tô... Não é esse o propósito. Aqui não é essa a intenção. A intenção é que eu posso ter a responsabilidade, mas a responsabilidade pode ser mais leve. A responsabilidade ela pode ser mais administrada. Não no ferro e fogo, não no chicote. Entende o que eu falo? Você percebe que tenta sustentar à força as relações? Às vezes está lá num relacionamento tóxico, destrutivo. Não, mas meu pai e minha mãe têm 25 anos, 50, sei lá quantos anos de casamento. Toda a minha família nunca ninguém se separou. Vou segurar essa relação aqui. Que bom, Tati. Que tu te percebe em alguns pontos desse, mas que tu tenta te policiar. E é isso mesmo. Porque o despertar é isso. O despertar é eu tentar me policiar, né? E o tentar me policiar é estar acordado, é o estar desperto. Essa fala estar desperto é justamente isso, é eu estar acordado, me observando. Entende? Que bom, Paty, que tu tenta levar naturalmente. Isso também é bom. E quando eu entender que eu preciso voltar para minha essência, aí eu começo a fazer alguns movimentos, eu começo a fazer algumas mudanças. Eu lembrei agora e eu vou trazer aqui porque é importante. Hoje, bem hoje, eu fui levar o meu marido numa empresa. E aí quando eu tava voltando, eu liguei a minha musiquinha e vim dirigindo. Tranquila. Sabia que eu tinha as minhas coisas, sabia que eu tinha os meus atendimentos aqui depois, sabia que eu tinha live à noite, mas eu tava tranquila, tava leve, tava feliz. E aí, pensando na live, me veio um insight muito bacana e que talvez faça você pensar um pouco. Olha só, lembra que eu falei que
infância, adolescência. Isso vai criando os pés da mesa, onde sustenta a nossa desconexão, né? Eu falei lá no início. Então, quando eu era criança, eu lembro assim com clareza, eu amava música. Eu amava. Eu gostava de música. A gente colocava música para dançar passinho na garagem, para dançar passinho na rua, e era maravilhoso. Mas diante de toda a minha história, todo o meu processo, eu fui me perdendo. E aí eu lembro que foram alguns anos isso. Eu sou casada há mais de 25 anos. Então, boa parte disso, quando nós entrávamos no carro, eu e meu marido, eu não suportava que ele colocava música. Eu ficava possessa. Eu infernizava o homem. O homem é um santo. Eu acabava com a paz do carro. Porque aquilo me incomodava. Me incomodava muito. E aí eu vim refletindo, nossa, aquilo me incomodava. Hoje não me incomoda mais, né? Hoje eu tô centrada. Hoje eu até gosto, hoje eu mesma coloco, né? Então, e era bom, né, Paty, esse espacinho, né? Nós curtíamos demais, era muito bom. E aí, aonde que eu quero chegar com essa fala? É que algo que eu gostava, que em algum momento eu perdi, e aí criei um bloqueio e comecei a fazer totalmente o inverso. Eu me desconectei, entende? Eu me desconectei daquilo. Aquilo era meu, a música é alegria, é assim que eu sou, mas eu me perdi. E é sobre isso, é voltar na linha do tempo, buscar coisas as quais era eu me conectava com aquilo, mas me desconectei. E agora, claro, me conectei de novo. Né? E isso é bom. É quando tu tá percebendo as coisas. E é na percepção que tu faz as mudanças. Entende? E aí eu adoro umas perguntas. Diz pra mim de verdade. Você sente que hoje, atualmente, não tem certo ou errado aqui. Atualmente, você consegue ser você mesma? Consegue ser você? Em que momento você começou a se afastar de si